Você consegue imaginar um pecado mais grave do que o assassinato? Ou do que a idolatria? Ou do que relações proibidas? E se juntar os três? Uma pessoa que cometeu assassinato, teve relações proibidas e fez idolatria. Junto, você consegue pensar num pecado que pode ser pior que os três juntos? Aqui vem a bomba. O Talmud Yerushalmi diz claramente que a maledicência, em hebraico Lashon Hara, a má língua, é pior do que os três pecados juntos. Uau! Por quê? O que realmente é a maledicência, o Lashon Hara? Então vamos começar explicando e depois a gente fala o porquê. Lashon Hara simplesmente é quando nós falamos mal de outra pessoa. Pode ser qualquer tipo de coisa errada. Qualquer tipo de coisa que vai denegrir a outra pessoa ou mesmo vai deixar aquela pessoa com medo por causa daquilo que a pessoa falou sobre ela. Tá? Então, se uma pessoa casualmente fala, poxa, você viu esse fulano, o cara realmente não é inteligente mesmo, né? Para não falar que ele é burro. Pô, esse cara é um ladrão. Agora, o que acontece se essa pessoa realmente não é inteligente? Quando uma pessoa vem e fala isso sobre a outra pessoa, então aqui é verdade. Isso é considerado Lashon Hara? Isso é considerado maledicência ou pecado? Sim. Porque, na verdade, Lashon Hara, a maledicência, não é você mentir e falar que uma pessoa, fala para aquela pessoa, poxa, aquela pessoa, cara, olha como ele engordou. É verdade. Isso é Lashon Hara. Isso é falar mal. E isso é muito fácil de você entender. Como está escrito no terceiro livro da Torá, no livro Vaikra, ame ao próximo como a ti mesmo. Ou como disse Hillel, aquilo que você não gosta, aquilo que você odeia que façam com você, não faça com os outros. Nenhuma pessoa que engordou gosta que falem isso sobre ela. Nenhuma pessoa que fez uma coisa muito errada gosta agora que todo mundo fale sobre isso. Então, mesmo quando é verdade, isso entra na categoria de maledicência, da má língua. Se ainda for mentira, você falou, poxa, aquele cara enganou o outro, e é mentira, isso aqui chega a um nível mais grave de pecado. Qual o nível mais grave de pecado? Se chama, na Torá mesmo, Motzi Shem Ra. Aquela pessoa que está tirando, está trazendo um mau nome àquela pessoa. Aqui é juntar a má língua com a mentira. É muita impureza junto. E se você pensa que parou aqui, então antes de tudo eu quero te falar que existe ainda um caso que está escrito que é pior. É que a gente vai juntar aqui também dois conceitos. Qual é o caso? Veja bem, na Torá isso se chama rechilut. Quando você bota no Google, se você botar isso, vai sair fofoca. Mas não é a fofoca que a gente está acostumado a falar normalmente. Normalmente fofoca é o fulano está fazendo, ele está trabalhando aqui, ele ganha tanto, a fulana está saindo com fulano. É isso que a gente chama de fofoca. Na Torá, existe uma fofoca muito pior do que só ficar tagarelando sobre a vida dos outros, que já não é uma coisa legal. Mas qual é? É falar algo. Vamos lá. Eu falo pro Rubens, você sabe que o Simão falou mal de você? Eu ia falar em hebraico Shimon. Você sabe que o Shimon falou mal de você? Você sabe que ele está sujando o seu nome na praça? Então o que é isso? Agora vamos falar que o Shimon está falando mal do Rubens. Ele está realmente falando, então não foi mentira. Mas o que eu fiz? Falei mal e eu agora estou fazendo o Rubens ficar contra o Simão. Ele agora odeia ele. Se ele encontrar ele na rua, no mínimo, vai ter algumas maldições, uns palavrões, pode terminar em briga e você não sabe onde pode parar. Mas e você está me perguntando, mas calma aí, se realmente
o Shimon está fazendo mal ao Rubens, eu não vou avisar o Rubens? Não vou fazer uma coisa dessa? É sempre proibido esse tipo de fofoca? Ou é sempre proibido a má língua? A resposta é que não. Existem casos que não somente não é proibido, como seria mitzvah, um preceito positivo você alertar essa pessoa. Quando é isso? Na verdade, na pergunta eu já botei a resposta. Você está querendo alertar uma pessoa. Você não está falando isso porque você quer prejudicar o Shimon. Você está falando isso porque você quer trazer um benefício ao Rubens. Você não quer que o nome dele seja espalhado na praça, que ele é uma pessoa ruim porque o Simão está falando mal dele. Então a sua intenção, e aqui conta muito, Deus olha o que acontece no nosso coração, então a sua intenção aqui ela vai ser fundamental. Se a sua intenção realmente for, Rubens, você tem que tomar cuidado, o Simão está falando mal de você, é melhor você ir lá falar com ele, falar para ele parar, ou falar com as pessoas. Então você está realmente querendo proteger o Rubens. Num caso que uma pessoa entra numa loja, ele sabe que o cara da loja, ele engana lá na balança, ele troca o preço, ele faz alguma coisa. Então falar, olha, aquela loja, aquele cara é um ladrão. Ele engana, o celular que ele vende é falsificado, vai quebrar, não entra lá. Então você não é porque você está querendo agora prejudicar o dono da loja, você não quer que o seu amigo entre lá e seja enganado. Então isso aqui não entra na proibição de Lashon Hará, não entra nessa proibição de falar mal dos outros. Por quê? Porque foi feito em benefício. É interessante que o Talmud fala pra gente, o Lashon Hará, quando a gente fala mal de uma pessoa, 3 pessoas vão ser gravemente afetadas. O Talmud fala 3 pessoas de alguma forma vão ser assassinadas. Quem? A pessoa que está falando, a pessoa que está ouvindo e a pessoa que estão falando sobre ela. É forte esse conceito, essa expressão de falar que 3 pessoas estão sendo assassinadas. Vamos tentar entender? A pessoa que está falando, ela está cometendo um gravíssimo pecado, como a gente começou a falar aqui, que o pecado da maledicência vale como os 3 graves pecados juntos. Então ela está matando a sua alma. Uau! A pessoa que está ouvindo, está escrito que o pecado dela é ainda pior. Está entrando dentro dela a maldade, a morte, porque o Lashon Hará, a maledicência, ela vem da palavra má. Mal, o mal é a morte, para quem já estudou um pouquinho de Kabbalah. Então ela também está morrendo dentro dela, ela está permitindo. Então se você é essa pessoa que está ouvindo o Lashon Hará, você tem que falar para a pessoa, olha, comigo não rola, eu não gosto que falem das outras pessoas do meu lado, eu não me bem, mal. Se não for realmente para o meu benefício, por favor, eu não quero ouvir. E certamente a pessoa que estão falando mal dela, ela está sendo queimada. Às vezes, a pior coisa que pode acabar acontecendo com uma pessoa é destruírem o bom nome que ele tem, acabarem com uma fama dele. E isso já nos disse quem? O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse assim: Tov Shem Mishemen Tov. É melhor ter um bom nome do que um bom azeite. Em português, mais aportuguesado, é melhor ter um bom nome, uma boa fama, do que a riqueza. Muito importante, uma pessoa que é rica, mas todo mundo fala, pô, mas esse cara pegou o dinheiro daqui, esse aqui, não sei o que, todos os negócios dele ele faz errado. Não vale nada. A gente procura boas pessoas, bons homens, boas mulheres. Então a gente está aqui aprendendo como a maledicência é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas pensam, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu só falei, eu não toquei nele, eu não bati nele. É muito pior. Também dizem os nossos sábios no Talmud que às vezes uma palavra, uma ofensa, ela dói mais do que 100 chibatadas. E como é que a gente faria para consertar esse pecado tão grave? É muito difícil. Para começar, a gente tem que ter a coragem de chegar para a pessoa e falar, olha só, eu falei mal de você, eu estou arrependido, eu errei,
Cara, me desculpa, mas imagina quantas vezes, às vezes a namorada terminou com ele, quebrou, ele perdeu o emprego por causa disso. O que você vai fazer agora? Certa vez, um aluno chegou para um rabino e falou: Rabino, eu mandei falando tanta maledicência, falei tão mal das pessoas, eu estou tão arrependido. Rabino, como é que eu consigo perdão? O rabino falou: cara, é muito simples, pega um travesseiro cheio de penas, vai numa montanha bem alta, joga as penas para tudo quanto é lado, deixa o vento levar e você vai ter perdoado. O aluno falou: mas Rabino, onde está escrito na Torá uma coisa dessa? Ele falou: confia em mim. Então foi o aluno, pegou, jogou as penas para tudo quanto é lado, viu elas se espalhando por tudo quanto é lugar. E ela volta para o Rabino: Rabino, agora eu estou perdoado. Ele falou: não, agora falta só um passo, agora cata as penas. Falou: mas Rabino, impossível. Rabino falou: esse é o problema da maledicência. Você fala, e ainda mais hoje em dia, com a internet, redes sociais, você não sabe onde pode terminar. Às vezes aquilo que você saiu da sua boca, saiu da sua tela, como é que você vai trazer isso de volta? A gente aqui também está trazendo. O Lashon Hara não é só feito com a língua, pode ser um texto, uma carta que eu escrevi, um post que eu fiz no Facebook ou qualquer coisa assim, uma mensagem no Facebook. Qualquer coisa desse tipo é considerado maledicência. Então fuja dessa influência negativa e se afasta das pessoas que façam isso, a não ser que seja em caso de benefício.